Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte final. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte final. Diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Parte final, até na terra. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Somente isso. Eu vou falar nesta noite aos senhores e às senhoras acerca da Páscoa e da ceia. Antes disso, mais uma retificação. Agradeço a tua vida abençoada. Cada irmão e cada irmã. A gente está aí numa pandemia da Covid-19, não pode mais dar um abraço, né? O abraço ele libera oxitocina, né? Que é a substância do prazer e da alegria, da felicidade. E nem isso a gente está podendo fazer. Mas receba o meu abraço simbólico em nome de Jesus. Amém? Amados, quero vos falar sobre Páscoa e ceia nessa noite. Mas eu quero voltar um pouco lá no Gênesis. O Gênesis é o livro da criação. É o livro, não é o livro em ordem cronológica, mas é o livro que apresenta o início de todas as coisas, o começo de todas as coisas. E todas as coisas feitas por Deus foram feitas com excelência. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele é o Criador. Então, se tem alguém aqui que acredita que você está enganado. O Criador. E Deus criou tudo perfeito, maravilhoso, todas as coisas, olhou, viu tudo muito lindo, e ainda assim Ele disse: não, eu preciso fazer algo a mais. E criou o homem. A palavra de Deus vai nos dizer que do pó da terra Ele formou o homem. E é interessante, queridos irmãos, obreiros da minha retaguarda, que Ele criou todas as coisas, mas quando foi a criação do homem, foi uma criação totalmente diferente, porque de dentro de Deus, Ele soprou na narina do homem o fôlego de vida. Então nós, seres humanos, somos a única criação que temos a essência de Deus, porque as outras coisas foram criadas diferentes, mas do homem Ele soprou, saiu de dentro dele e Ele colocou em nós, nesse vaso de barro que somos nós, o seu fôlego de vida. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. É a diferença de todas as outras coisas. Se você é doméstica, dona de casa, está com a sua casa lá com o pó, aquele pó na sua casa não significa nada, ele fica ali parado. Mas se você abrir a janela do seu quarto, a janela da sua cozinha e bater um vento sobre aquela casa, aquele pó ele vai entrar em movimento, aquele pó ele vai levantar. Assim era o homem, era um pó lá na terra parado, mas a partir do momento que Deus soprou sobre ele, esse pó se levantou e tomou vida. Então hoje você e eu, nós temos gratidão a Deus, porque em primeiro lugar, você tem intelecto, você tem uma mente pensante, você tem uma mente racional, você tem a razão. Em segundo lugar, você tem sentimentos, você sente alegria, sente prazer, sente amor, você sente este mundo. Em terceiro lugar, você tem livre-arbítrio, poder de escolhas. Obviamente que cada escolha traz a sua consequência, mas Deus não nos fez como uma marionete, não. Ele nos fez a sua imagem e a sua criatura. Imagodei, imagem e criatura. E Deus fez o homem, só que não era bom que o homem estivesse só. Então agora Deus pega da costela de Adão e cria a mulher para ser a sua adjuntora. Adjuntora vem de adjunto, vem de estar ao lado, vem de ser submissa. Submissa é estar debaixo da mesma visão, ou seja, é pegar a visão do homem, é pegar a visão do varão. Não tem nada a ver com machismo, feminismo ou femismo, não tem nada a ver, mas é lado a lado, caminhando, um ajudando ao outro. E agora temos aqui um casal, e Deus fez esse casal, e agora Ele pensou: bom, eu não posso colocar esse casal em qualquer lugar. E ali Ele fez um lindo jardim, colocou e disse: domine sobre tudo, porque Ele fez você e a mim para sermos cabeça. Domine sobre tudo. Então o homem ele foi feito num estado de excelência, e o homem estava ali num estado de inocência, e ali vivia e desfrutava de uma íntima comum união com Deus, porque Deus descia sobre o jardim para dialogar com ele. Porém sabemos que o inimigo ele se instalou no jardim, e ali o inimigo ele seduziu a mulher, e a mulher seduziu ao homem, por assim dizer, e ali eles saíram do estado de inocência e passaram para um estado de consciência. Agora lhe foi aberto os olhos, agora eles foram contaminados pela natureza do pecado, e agora eles receberam uma sentença de Deus. Só que é interessante que o
capítulo 3, versículo 15, ele diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí o homem passa no estado de consciência, depois o homem ele se multiplica, ele cria a sociedade, e essa sociedade, por conta da natureza do pecado, ela passa a ser uma sociedade corrupta. E aí vem o primeiro juízo sobre a humanidade, o dilúvio. E somente Noé e sua família são poupadas. Depois, novamente, o ser humano ele constrói uma cidade, ele edifica uma torre de Babel. Novamente, ele se rebela contra Deus, e aí vem a confusão das línguas. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus estava de pé. Assim como o projeto de Deus na sua vida, meu querido, fazendo um parênteses aqui, um recado de Deus para a sua vida, o que Deus te prometeu está de pé, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. E Ele tinha um projeto de Deus para a humanidade. E aí nós vamos observar que depois chega Abraão, e Deus vê algo naquele moço. E agora ele escolhe Abraão, para que de Abraão ele levante um novo povo para ser propriedade peculiar de Deus. E da descendência de Abraão vem Isaac, vem Jacó, vem José. E nós vamos ver que José ele vai para o Egito, se torna governador no Egito, porque a Bíblia vai nos dizer que tudo isso foi para que através de José viesse o livramento de morte e da fome para o seu povo. Então, até mesmo na desgraça Deus tem propósito. É isso mesmo, vou repetir, até mesmo na desgraça Deus tem propósito. Essa pandemia não é em vão. Vamos sair dela mais forte em nome de Jesus. E agora nós vamos ver que passa-se um tempo, se levanta-se um novo faraó, um faraó que não conhecia José, e ele vê que o povo hebreu se multiplicou, e agora ele fica pensativo e fala: poxa, se esse povo se rebelar contra nós, eles vão nos dominar, eles vão nos subjugar, então nós vamos subjugar a eles. Escraviza o povo de Deus. Mas o povo de Deus é como a menina dos olhos, é protegido por Deus. E aí nós vamos ver no livro de Êxodo que Deus agora chama Moisés e ele diz: tenho visto a aflição do meu povo. E quando eu vejo esse versículo, eu já aprendo logo que Deus ele não só vê a minha vida e a sua vida, a nossa dificuldade, mas ele toma a iniciativa de dar o livramento. E aí nós sabemos que Deus usa Moisés para operar sinais, prodígios e maravilhas sobre o Egito. E vem a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, e finalmente chega na 10ª praga. Êxodo capítulo 12. E agora o próprio Deus ele institui a Páscoa, a festividade da Páscoa, a celebração da Páscoa. E ele diz o seguinte: olha, vocês vão pegar um cordeiro, e vocês vão matar esse cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão colocar sobre os umbrais da porta, porque a morte vai passar e não vai entrar. E assim aconteceu, e o primogênito de cada família egípcia foi levado, porque era propósito de Deus, juízo de Deus. Mas o povo de Deus foi poupado, porque tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. E aí começa-se a Páscoa. Essa palavra vem do hebraico Pessah, que é passagem. Por isso que é livro de Êxodo, é o êxodo do povo, saindo do cativeiro e retornando para Sião, para a sua terra, Nova Canaã. Como foi louvado nessa noite, Deus ele tira o povo do cativeiro, ele tira a nossa vida do cativeiro, meu irmão. Eu creio num Deus que ele salva, ele liberta, ele cura, ele batiza no Espírito Santo, ele prepara o crente para ir lá no céu e em breve voltará para arrebatar a sua igreja. É o Deus que despedaça o jugo. E agora, com a instituição da Páscoa, aos preparativos para essa Páscoa, eu acho muito interessante. Nós temos aqui o nosso pastor Curveiro, que gosta muito da cultura judaica, e eu acho interessante que o judeu agora ele prepara a sua mesa até nos dias de hoje, e cada item, cada detalhezinho dessa preparação muito bem cuidadosa que as mulheres fazem na mesa,
Deus deu ao seu povo. Eu vou citar alguns aqui, muito rapidamente. Na mesa eles colocam, por exemplo, ervas amargas. Por que ervas amargas? Que é para se lembrar da aflição que eles sofreram no Egito. Isso serve para nós também. Quantos de nós já não passamos por lutas, né? Provas? Quem não traz sobre si as marcas de Cristo, né? Os obreiros da minha retaguarda, para ser obreiro não é fácil, é muita luta, é muita batalha, mas essas marcas são as nossas vitórias. Venci. Você olha para aquela sua marca e lembra: olha, isso aqui foi daquela vez, mas Deus deu vitória. E as ervas amargas serviram para isso. Também eles fazem uma pasta chamada charrosé, ou arroz, né? Hebraico é meio complicado, não temos hebraísta aqui. E essa pasta era meio amarronzada, que eles passavam no pão. E por que amarronzada? Porque eles se lembravam de quando eles estavam lá fabricando tijolo de barro para construir a cidade do Egito. Então, quando eles estão na mesa da Páscoa, com a sua família reunida, celebrando, eles olham para aquela pasta e falam: olha, não estamos mais fazendo tijolo, é forte demais. Aí eles colocam uma vasilha com água, um pouco de sal. Não tem necessidade nenhuma nessa vasilha, mas é para lembrar das lágrimas, do choro. E aí me faz lembrar o salmista, né? Que ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao mês. Aí eles colocam um cordeiro assado para se lembrar. Foi através desse cordeiro aqui que nós pegamos o sangue e colocamos nos umbrais da porta e a morte passou de longe. Livramento de Deus. Aí eles colocam, isso é sensacional, eles colocam 4 cálices de vinho sobre a mesa. E tem um significado muito interessante esses 4 cálices. Porque em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, tem 4 promessas, aparecem 4 verbos ali, que são 4 promessas, e cada um daquele cálice representa uma dessas promessas. Quais seriam essas promessas que Deus fez? Primeiro, eu tirarei a carga sobre os seus ombros. Primeira promessa: eu vou tirar essa carga dos seus ombros, esse jugo dos seus ombros. Segunda promessa: eu te livrarei da servidão. Por quê, irmão? Porque você não foi chamado para ser cego, mas cabeça. Terceira promessa que ele coloca aqui: resgatarei com mão forte. Foi o que ele fez, tirou com mão forte o povo escravizado. E a quarta promessa: tornarei o meu povo. Aleluia. E aí você vai ver em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Meu irmão, você não é qualquer um, não. Você é povo de Deus, escolhido por Deus. Aleluia. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco aqui do que o que está lá fora. Você é um gigante na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você pede, do que você pensa ou do que você pede. Eu quero já declarar sobre a sua vida: tem coisas grandes chegando sobre a sua vida. Jesus, Senhor. Aleluia. Eu vejo lá fora para a Assembleia de Deus. Eu sei que é pentecostal o negócio. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. E o mais interessante é que esses 4 cálices sobre a mesa, cada cálice simboliza uma promessa. E ali eles tomam 3 cálices, mas um eles não tomam, porque eles são judeus. Por que eles não tomam esse último? Porque eles estão esperando um ilustre convidado. Esse é o simbolismo. Convidado este que é o Messias. Eles estão esperando o Messias. Então o simbolismo é que um dia o Messias entrará pelas portas e tomará o seu assento e tomará este cálice. E eles fazem até uma prece, o judeu, que diz assim: Baruch rabá ben shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Olha lá aquele cálice, eles estão com aquela esperança, né? Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Só que aí eu pego aí, onde eles pararam, esse é o problema. O judeu parou no tempo, parou aí. E aí agora eu quero falar um pouco da ceia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu irmão, se você não sentir nada hoje, é porque você está desviado agora. Porque eu, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu chorava. Eu chorava e falava: obrigado, Senhor. Oh, aleluia.
viveu, agora ele quer se superar. Fala, não, agora eu vou trazer algo novo para a vida desse povo. Eu vou trazer algo extraordinário. E agora eles estão lá para a celebração da Páscoa. E agora Jesus Cristo, ele reúne seus discípulos e ele institui a ceia. Aleluia. Eu vou louvar vocês no nome do Senhor. Lucas 22:19 diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, agradece, né? Partiu, deu, dizendo: isto é o meu corpo, aleluia, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Vamos entender esse negócio aqui. O que é a ceia? É o memorial. Essa mesa é a memória. Então a ceia, meu irmão, da mesma forma que o judeu ele sentava para a Páscoa comemorando com alegria, a ceia, meu irmão, não é para você vir se arrastando com um peso de 500 quilos, preocupado. Não, a ceia é para você vir dançando de alegria, porque isso tem um memorial para a minha vida. Vamos lá, o que é esse memorial? Ele fala aqui o pão é o símbolo do corpo. O que aconteceu com o corpo de Cristo? Vamos lá, vamos lembrar. Primeiramente, um dia antes da sua prisão, olha só que interessante, Jesus Cristo está no horto do Getsemane, buscando a presença de Deus, numa intensa batalha espiritual. E a Bíblia vai nos dizer que ele suava sangue. Segundo a medicina, suar sangue é um transtorno de ansiedade que eles chamam de hematoidrose. Hematoidrose é o último nível da ansiedade. Por que essa ansiedade? Jesus Cristo queria voltar atrás? Não, porque ele sabia que estava na reta final. E aí a palavra do Senhor vai nos falar que ele é preso, certo? Ele é traído com um beijo. Dr. Lucas vai dizer que ele diz para Judas o traidor: o que fazes, amigo? E ele chama de amigo não pela falsidade, porque Jesus Cristo é diferenciado de todos nós, mas porque no coração de Jesus ele já tinha perdoado, e a amizade de Jesus para com Judas era sincera, embora que ao contrário não fosse, mas a amizade de Jesus era sincera. E ele disse: o que fazes, amigo? E ali com um beijo ele é traído, e ali ele é conduzido por soldado do Sinédrio alto até a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E ali já começa um julgamento totalmente fora das leis judaicas. Eu sou um operador do direito nos dias de hoje e gosto de pesquisar esses detalhes. E ali nós sabemos que o tribunal dos 70 tinha que ter testemunha de acusação, tinha que ter testemunha de defesa. E não foi nada daquilo, foi tudo uma encenação lá na casa do sumo sacerdote. E ali nós sabemos que ali um dos soldados que fazia o interrogatório já esbofeteou na face de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, numa delegacia qualquer, e uma autoridade policial agredisse o réu, já daria causa de liberdade por causa de abuso da autoridade. Mas não foi nada daquilo. Jesus foi lá, tomou um tapa, teve que ficar calado, ouvir ali injúria, calúnia, difamação. Para por aí não. Depois ele teve a sua prisão decretada, foi conduzido ao seu cárcere. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora cobriram seus olhos e os soldados começaram a bater nele e zombavam dele, falando: tu não és profeta? Adivinha agora quem te bate? Olha só, não é profeta? Quem é que está te batendo aí? Depois sabemos que foi apresentado aos romanos, e ali Pôncio Pilatos não queria fazer uma execução sumária, e ele pensou que para acalmar os ânimos do povo bastaria açoitar a Jesus Cristo. E ali pegou a Jesus Cristo e entregou aos seus soldados, e eles pegaram um chicote chamado azorrague. Irmão, joga no Google depois na sua casa. Azorrague. Esse chicote tem 8 tiras, e quando não tem bola de chumbo na ponta, ele tem dente de bode.
e afiadas cravavam ali nas carne e na pele, e quando se puxava, se rasgava-se a pele. E aí se apresenta Pilatos, ó, tadinho. Aí Pilatos, vamos lá, vamos pegar aqui Barrabás, né, como é a Páscoa judaica, eu vou dar a oportunidade de soltar um dos presos. Escolhe aí, Cristo ou Barrabás? Barrabás era na época a pessoa de alta criminalidade. Segundo os historiadores, Barrabás era um revolucionário, como foi Che Guevara, um cara que já tinha matado muitas pessoas, um assassino de alta culpabilidade. Mas mesmo assim o povo pegou e falou: solta Cristo ou Barrabás? Solta Barrabás. Como assim? Deixa Cristo preso. Não teve outro jeito. Lava-se as mãos, ou seja, quem te condena é o povo, né? E agora vão entregar a Cristo uma coroa de espinhos. Coloca essa coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e com o canudo bate na cabeça dele para cravar os seus espinhos. E sabemos que o couro cabeludo é muito sensível, e agora então começa a escorrer sangue sobre a face de Cristo. E agora eles vão trazer a cruz, só que a cruz não é como fazem as dramatizações de Hollywood, porque na verdade a parte horizontal, que é o poste, ela já estava no Gólgota. O que deram para Cristo é o que é chamado de patíbulo, que é a parte vertical. Perdão, a parte vertical é o poste, deram o patíbulo, que é a parte horizontal, que media mais ou menos 2,20 metros e pesava aproximadamente de 35 a 55 quilos. E amarraram-se o patíbulo a Cristo, e agora ele vai todo cambaleando, porque na noite anterior não dormiu, na noite anterior suou sangue, apanhou durante o interrogatório, apanhou durante os açoites, estava sem comer, sem beber. E vai agora Cristo pela via crucis, ou seja, o caminho da cruz. Da fortaleza, aonde ele estava, da fortaleza romana, até a porta da cidade, que era chamada Porta de Damasco, era aproximadamente 400 metros de distância. E da porta da cidade até o Gólgota, onde estava o poste da cruz, mais uns 200 metros. Mas Cristo já estava tão debilitado, tão martirizado, físico e psicologicamente, que antes de chegar ao Gólgota, ele cai. E aí, um soldado romano, ele tem o poder de designar qualquer cidadão, qualquer um da população, para fazer tarefas. E isso estava na lei romana. Então agora pega Simão Sirineu, que estava no meio da multidão, muito provavelmente discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fala: olha, ajuda ele a carregar isso aí, se vira. E agora Sirineu vai lá, levanta Cristo, vamos lá, falta só 200 metros. É forte isso aqui. E aí coloca Cristo lá, deitado no chão. Agora pega-se os pregos romanos, que mediam aproximadamente 10 centímetros. 10 centímetros, 10 centímetros. E esses pregos não são como os pregos de marcenaria que é utilizado no Brasil, que tem pontiagudo, mas são pregos que a ponta é quadrada. E agora começam não a marretar na mão, porque se pregasse na mão, com o peso do corpo, se rasgaria-se o prego e se debruçaria para frente. Mas segundo a arqueologia vai nos demonstrar, pregava-se no tornozelo e no punho, porque atravessava o osso e aí ficava bem fixo. E agora deita-se Jesus, alguém estica o braço de Jesus ao ponto de deslocar o seu ombro, um soldado puxando o braço, outro soldado com uma marreta, um prego romano, e agora começa. Eu fico imaginando a conjectura minha, nesse momento Jesus ele estava vendo essa igreja aqui, ele estava vendo esses obreiros aqui, ele estava vendo eu nesse púlpito aqui, aleluia, e começa.
seguinte, atravessou, agora tem que virar Jesus com a cara no chão para poder entortar o prego do outro lado. Vira aí. Agora vamos lá. Vamos levantar a cruz agora. Aí detalhe, levantou, colocou, tá lá. Uma coisa que eu fui descobrir recentemente, sabe aquela hora que Jesus fala, tenho sede, e aí pegam uma esponja que estava dentro de um vinagre, o soldado com uma vara ergue até Jesus e ele bebe aquele vinagre. Sabe de onde vem aquela esponja? Você vai cair para trás na hora que eu te falar. Os sanitários eram públicos do Império Romano. Tinha os locais públicos, que era quase como uma valeta com assentos um do lado do outro. E o que acontece? Todo mundo ia lá e fazia as suas necessidades fisiológicas. Só que na hora de limpar, eles não tinham papel higiênico como nos dias de hoje para face. Eles tinham um balde com vinagre e uma esponja. E aí eles pegavam, espetavam aquela vara na esponja, e aquilo servia para limpar as suas necessidades fisiológicas. Era assim que eles limpavam. Então a arqueologia vai dizer que aquele balde com aquela esponja perto do momento da crucificação é que muito provavelmente tinha por perto um banheiro público. E aquela esponja, se tinha sido usada ou não, eu não posso afirmar, mas ela servia para isso. E foi com essa esponja que deram lá para o nosso Senhor Jesus: bebe aí esse vinagre aí, quanto tem para hoje. E aí Jesus ele fala 7 frases na cruz, durante a sua crucificação. Porque a sua crucificação ela demora das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Nesse intervalo ele fala 7 frases, mas não temos tempo de falar todas. Mas o mais importante, irmãos, é a última frase, que em grego ele fala tetelestai. O que significa essa frase? Eu vou te explicar aqui de 2 formas. Primeiro, o cidadão, quando ele ia na rua do comércio e ele tinha uma dívida com o comerciante, às vezes o comerciante anotava como se fosse um caderninho, né? E quando ele ia quitar aquela dívida, que ele chegava, tá aqui a minha dracma, eu vou pagar minha dívida, eu vou quitar minha dívida. Ali ele dava um recibo para o seu consumidor e escrevia tetelestai. A mesma coisa no cárcere romano. O cara está cumprindo pena, está marcando na parede lá os pauzinhos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No dia que ele cumpriu a pena dele, que chega lá o carcereiro romano, vou colocar esse cidadão em liberdade, ele escrevia na porta da cela ou onde desse para escrever, e escrevia tetelestai, a pena está paga. Agora o interessante aqui, para você pegar essa visão, eu já estou caminhando para o final, para terminar no orar, é que quando Jesus ele fala tetelestai, ele não estava pagando uma dívida particular dele, mas ele estava pagando a minha e a sua dívida. Aleluia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a dívida foi paga. Aleluia. Vamos voltar aqui para a ceia. Estou terminando meus pastores, estou terminando. E agora ele continua aqui e fala, Lucas 22:20, semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo:
fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que vos ama, em seu sangue se lavou nossos pecados. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 9: dignos és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e
Sônia, que troque, Senhor Deus,